Olá, eu me chamo Guilherme Roberto Chalansky, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e agora eu vou apresentar para vocês a minha revisão bibliográfica com o tema de manejo de herbicida na cultura do girassol. Essa é uma atividade complementar, então, da disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor pós-doutor Ivan Ricardo Carvalho. Bom, vamos falar então um pouco do girassol de maneira mais introdutória, né? Ele tem seu nome científico dado como Elianthus annus, é originário do México, né? Inicialmente ele era cultivado por indígenas para consumo próprio e cerca de 1.000 a 2.000 anos antes de Cristo ele veio a ser domesticado, então. No cenário atual, a cultura é de grande importância devido à sua utilização, né? A qual é utilizada para fins de produção de óleo, guloseimas, silagem, paisagismo, produção de mel, entre outras, né? Além também de gerar uma diversidade, então, na cadeia produtiva, né? Gerar uma rotação de culturas, gerar empregos e renda para os produtores rurais, né? Se definindo assim, então, a sua importância social, econômica e cultural dentro do sistema, né? Atualmente, o continente europeu, então, é responsável por mais de 50% da produção mundial da cultura, né? Lá eles têm aproximadamente 6 milhões de hectares cultivados com essa cultura, né? Sendo que a Ucrânia, dentro do continente europeu, é o país que possui a maior produção do cereal, né? Com uma média de 2.300 quilogramas por hectare. Quando a gente traz, então, essa cultura para o Brasil, nós temos cerca de 100 mil hectares cultivados atualmente, sendo o estado de Goiás o maior produtor de cereal, né? A nossa média, então, aqui em território nacional é cerca de 1.500 quilogramas por hectare, e ali abaixo nós temos, então, o cultivo da cultura em relação à sua intensidade a nível mundial, né? Conforme a coloração amarela vai ficando mais acentuada, temos uma maior intensidade de cultivo, né? Então a gente pode observar que o cultivo é bem forte no continente europeu, assim como ao sul do continente americano e na ponta lá na região norte do continente americano também. Temos um cultivo intenso pelos nossos hermanos aqui na América Latina, na região sul, e temos um cultivo intenso também na região sul da África, né? Bom, vamos falar agora então sobre algumas características da cultura, né? Essa é uma cultura que possui um movimento de heliotropismo, o que caracteriza o seu nome como girassol. Então, esse é um movimento que ocorre entre os estádios fenológicos R1 a R5, né? E é um movimento que ocorre no sentido leste-oeste, com o intuito, então, de minimizar a perda de água, né? Pela planta e manter suas reservas de oxina para desencadear alguns processos posteriormente, né? Essa água, então, que vem a ser armazenada, é utilizada mais ao final do ciclo para translocar fotoassimilados para o enchimento de grão, né? Falando mais um pouco, então, sobre algumas características. Essa é uma cultura da família botânica das asteráceas, né? Tem seu cultivo anual destinado para as estações de primavera e verão. Ela possui metabolismo fotossintético C3, né? E se apresenta responsiva ao acúmulo de soma térmica. A sua altura aí pode variar entre 60 centímetros a 2,5 metros aí de altura, né? Tem seu sistema radicular do tipo pivotante e a sua filotaxia é alternada, né? Então as folhas não se sobrepõem, pois essa é uma cultura responsiva ao acúmulo de soma térmica, não tolerando assim o alto sombreamento, né? Ele vem a ser prejudicial para a cultura. Ela é uma dicotiledônea epígia, né? E com isso ela tem seu preferendo térmico por volta de 21 graus, né? Sendo sua máxima superior de 30 graus e a mínima inferior de 5 graus. Acima ou abaixo dessas temperaturas, a cultura pode vir a limitar o seu desenvolvimento e produção, né? Bom, essa cultura, então, ela tem a inflorescência do tipo capítulo, né? Na coloração amarela ali temos as flores liguladas, com a disposição das sementes, que seriam os aquênios, ao centro do capítulo, né? E o girassol também é caracterizado por ter fecundação do tipo alógama, né? Pois necessita de polinização cruzada. Bom, o manejo de invasoras, então, quando pensamos nessa cultura, né? Devido ao girassol, então, não tolerar o alto sombreamento, né?
e não tolerar a competitividade em estádios iniciais de desenvolvimento, as espécies de folha larga são muito prejudiciais nesses momentos para a cultura, né? Como a buva, o caruru, a guanchuma, o picão preto, né? Então é essencial realizarmos um manejo nessas invasoras, pois elas virão possivelmente acometer o desenvolvimento da cultura através de uma competição por radiação solar, nutrientes, água e assim por diante, né? Bom, então o manejo de herbicida, né, na cultura do girassol é essencial se realizar um manejo pré-implantação da cultura, né? E é de extrema importância também se realizar então uma avaliação da área, né, para se identificar o foco da nossa aplicação e fazer uma aplicação com produtos de alta performance, né, para vir a eliminar essas plantas daninhas aí e a futura ocorrência delas, né. Outro ponto importante, então, é a associação de herbicidas e graminicidas, né, ou se é realizar um manejo também mais precoce com aplicações sequenciais, né, com o intuito de reduzir a população, né, e o banco de semente dessas espécies invasoras, né. Após, então, essa aplicação para a implantação da cultura, é de extrema importância se respeitar um período mínimo de carência de 30 dias, né, pois o girassol é uma cultura de extremamente sensível, né, e essa sensibilidade, se a cultura a semente vier a ter um contato com o ingrediente ativo do herbicida, pode vir a prejudicar a fecundação do embrião, tendo assim um dano prejudicial já no estande de plantas inicial da lavoura, né? Lembrando que o girassol é uma cultura que não possui efeito compensatório, né? Bom, o manejo pós-emergência da cultura, então. Essa é uma janela de plantio que se apresenta bem delicada, né, para aplicação de herbicida, né? É uma janela curta aí que nós devemos realizar a aplicação, então, antes do nitrogênio por cobertura, né? Se estabelecendo assim um limite máximo, né, no estágio vegetativo R4 da cultura. Isso dá aproximadamente 50, 60 dias aí após a emergência da cultura. Se nós perdermos o time e ultrapassarmos esse ponto de aplicação em R4, o que vai acontecer? Após isso, a planta vai passar para R5 e iniciar a diferenciação do botão floral, né? E onde esse ponto é onde se inicia a polinização da cultura. E se nós entrarmos com essa aplicação muito tardia, nós vamos estar prejudicando, então, a viabilidade desse pólen na cultura. E, de maneira direta, vamos estar afetando a produção, né, da cultura no momento final, né, produção em quilogramas aí. Então, a dificuldade dessa cultura também se dá, da dificuldade dessa aplicação, né, também se dá pela sensibilidade da cultura, então, aí aos ingredientes ativos que nós temos no mercado e devido a termos poucos produtos registrados para ela, né. Bom, aqui nós temos, então, um estudo do EPAMIG Centro-Oeste, né, no município de Prudente de Moraes, em Minas Gerais, no ano de 2010, onde se foi avaliada, então, a altura de plantas e o número de folhas do girassol em relação à testemunha, né, com 3 ensaios, 10, 20 e 30 dias após a aplicação, né, dos diferentes tratamentos. Aqui nós temos, então, os tratamentos, alguns ingredientes ativos usados na dessecação de plantas daninhas, e ali nós temos as diferentes dias após a aplicação, 10, 20 e 30 dias para a altura de plantas e número de folhas, né? Então, o que se observou desse ensaio aí, pessoal? Foi que os herbicidas Alacor, Trifuralin, Fenoxaproetil e Cetodin não afetaram a altura das plantas e nem o número de folhas, né? E sendo que os resultados, então, com Alacor e Trifuralin e Cetodin já eram esperados, né? Pois esses são os únicos produtos registrados para essa cultura, né? Então, os demais ingredientes ativos ali acometeram de alguma maneira o desenvolvimento da cultura, né? Seja através da fitotoxicidade ou de distúrbios hormonais, né? Aqui nós temos, então, mais uma relação estabelecida, né, por esses pesquisadores, que seria o percentual de sintomas de fitointoxicação atribuídos às plantas do girassol, né, com 10, 20 e 30 dias após a aplicação também, né, pelos diferentes herbicidas,
e biomassa seca do girassol em porcentagem em relação à testemunha nos diferentes tratamentos, né? O que se observou nessa outra relação também, pessoal? Foi que os herbicidas que estão marcados ali para vocês na coloração verde se apresentaram como os menos fitotóxicos para as plantas, né? E os demais herbicidas, então, os quais não estão demarcados ali, acometeram de alguma maneira as plantas, levaram as plantas à morte, né? Ou a um índice de intoxicação bem alto, qual foi prejudicial para a planta, né? Acometeu o seu desenvolvimento. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês que assistiram o vídeo até o final e deixo também o meu contato, caso algum de vocês tenha alguma dúvida, que eu possa vir ajudar vocês a sanar. Então, fica aqui o meu muito obrigado.